jogador que impactou muito, principalmente o setor ofensivo do Vasco, foi o Andrés Gomes. O Andrés Gomes hoje é o líder em assistências com 6 entre todos os jogadores do Vasco da Gama desde o momento que ele pisou no Rio de Janeiro. O Andrés Gomes, ele é um jogador que vem contribuindo muito. Um atleta que ontem talvez teve o seu maior jogo, né? O jogo de maior destaque desde que vestiu a camisa do Vasco da Gama. Um atleta que teve um papel muito importante no setor ofensivo. Um jogador que deu assistência para o gol de Pablo Verratti, participou da jogada do primeiro gol do Ryan. Foi um cruzamento do Andrés Gomes para o Nuno Moreira e ele deixa a bola passar e sobra para o Ryan. Um jogador de 22 anos de idade que chegou, ao meu ver, até um pouco desacreditado e hoje é um nome que é fundamental. Muito, e tem que falar sobre isso, põe na conta do Admar Lopes, tá? Diretor executivo português que também virou a chave de contratações dentro do Vasco da Gama. O Vasco que tinha um perfil completamente errado de contratações e o Admar Lopes mudou tudo ali internamente e hoje o Vasco da Gama é uma equipe que acertou, cara. Acertou no Andrés Gomes, acertou no Carlos Cuesta e a gente espera que continue acertando. O Andrés Gomes que gradativamente foi ganhando seu espaço, não chegou sendo titular absoluto do Vasco da Gama, mas hoje se firmou no time. E vou te falar, para tirar o Andrés Gomes vai ser difícil. E falo mais, o Andrés Gomes está no Vasco por empréstimo. É só até o meio do ano que vem. Mas com essa bola, alô Vasco da Gama, alô Pedrinho, alô Admar Lopes, é para comprar. Tem aí uma obrigação de compra por metas, no valor de 25 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos e para quem pagou 12 milhões por Lloyd Augusto, amigo, 25 milhões por Andrés Gomes tá de graça. Jogadoraço que o Vasco da Gama hoje tem dentro do seu elenco. E a chegada do Andrés Gomes, ela surpreende. Por quê? Porque a chegada dele teve um papel fundamental de um jogador que trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, cara. Foi o John Arias, John Arias foi peça fundamental para Andrés Gomes chegar ao Vasco. Teve até ligação acontecendo. E ontem, o Fernando Diniz deixou isso muito bem claro na entrevista coletiva. Se liga só. Acho que o Andrés, ele cai naquela questão um pouco parecido com o Ryan, com os jogadores mais jovens. Dá para vocês ver claramente que é um jogador talentoso, que estava na França praticamente sem jogar, sem minutagem nenhuma. Era um jogador que a gente conhecia pouco. Inclusive, o vídeo dele é muito pior do que ele é quando foi contratar. A gente precisava de um jogador de velocidade e quando traz os melhores lances assim, fala, pô, jogador. Mas a gente acabou trazendo um jogador porque tinha o time, ele é da mesma cidade do Arias. Então, o processo de contratação do Vasco, na janela, acho que a gente foi bastante assertivo nessa janela do meio do ano. A gente não foi apressado, foi igual o time, o Coutinho falou pro time, a gente não teve pressa, a gente foi agressivo, mas não foi apressado. E para contratar jogador é difícil se acertar em contratação. E os colombianos, de maneira específica, quem me ajudou muito foi o John Arias, porque tanto um como o outro o Arias conhece bem, e o Andrés especificamente é da mesma cidade do Arias. E quando eu liguei para o Arias, ele me deu as informações que eu precisava para poder ser favorável à vinda do Andrés, porque o Admar trouxe o nome, eu e o Felipe a gente avaliou, a gente precisava de um jogador de velocidade, com as características dele, e essa característica de 1 para 1, por exemplo, eu acabei tendo mais segurança falando com o Arias do que pelo vídeo, porque no vídeo os times jogavam muito em transição, ele pegava muita bola de espaço. Então essa característica principal que está mais chamando a atenção no momento dele no Vasco foi uma característica que o Arias, que me falou, não, ele é um jogador assim, eu acho que ele vai crescer muito, é um muito bom menino e tem muito potencial. Então a gente está muito feliz com ele. Eu acho que o Andrés também é outro jogador que está se reconhecendo o próprio talento. E acho que tem tudo também para brilhar no futuro. A gente já está brilhando, mas brilhar ainda mais nessa temporada, terminar bem e a outra temporada ter um brilho ainda maior. Amigo, como você viu aí, né, de fato, John Arias tendo um papel fundamental na chegada de Andrés Gomes ao Vasco, então, nitidamente, se o Diniz ligou para o John Arias para perguntar sobre o Andrés Gomes, se o John Arias foi peça fundamental para a chegada do Andrés Gomes ao Vasco, e se ontem o Andrés Gomes foi o cara da partida, decidindo o jogo, o John Arias teve papel fundamental para a derrota do Fluminense, ponto, é o básico, tá escrito, tá aí para todo mundo ver. E que legal, né, cara? Que bom que
o Diniz mantém esse relacionamento com o Arias, nitidamente um relacionamento bem forte, porque para um técnico ligar assim para um ex-jogador pedindo referência, porque há um relacionamento. E que bom que hoje o Vasco tem esse colombiano aí dentro do elenco. Então, alô até para você, né, Arias? O Diniz ligou no meio do ano pedindo para você referência do Andrés Gomes. Você deu referências super positivas. Hoje, o que mais se vê na mídia é Arias ligado ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Fluminense. Alô, Diniz. Liga pro Arias e fala para ele vir pro Vasco. Arias, tu tem o Cuesta aqui. Tu tem o Andrés Gomes aqui. Tu tem o Diniz aqui. São teus parceiros. Vem pro Vasco, pô. Rio de Janeiro. Tá acostumado. Vai pra São Paulo, não. Vem pro Vasco. Imagina o John Arias no Vasco da Gama, que loucura seria. Alô, Diniz, faz esse papel, cara. O Vasco é o campeão da Copa do Brasil, Libertadores do ano que vem. Era só um John Arias no setor ofensivo do nosso Vascão, né? Pô, se há relação, por que não? Imagina. Essa é a loucura. Já pensou? Deixa aí a sua opinião. Amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.